Vamos lá, título da lição, verso. Pedro e a rocha, verso. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O texto é de Mateus 16:15. Antes da gente discutir o texto, vamos aos objetivos para essa semana. O que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo da lição que vimos ao longo da semana. Primeiro objetivo de conhecimento. O que a gente tinha para aprender essa semana? Saber o real significado da identidade messiânica de Cristo e as implicações práticas para a vida do cristão. Ok. Os termos são complicados nas palavras, mas simples na abordagem. O que quer dizer identidade messiânica de Cristo? Entender o que é isso? Esse nome aparentemente complicado aqui, esse modelo aparentemente complicado, na realidade guarda atrás dele a identidade que nós carregamos no nosso nome. Nós nos chamamos ou nos denominamos cristãos, seguidores do Cristo. Para ser cristão é necessário saber o que é ser cristão. Para saber o que é ser cristão é necessário entender o que Cristo fez, o que Cristo foi e o que Cristo é. Então, essa identidade messiânica guarda essas questões por trás dela. Ao entendermos isso, poderemos entender o que nós temos que ser. Ou seja, eu só consigo entender as implicações práticas para a vida diária como cristão se eu entender quem é Cristo, o que Ele fez, por que e a que veio e o que faz hoje. Esse desenho é o objetivo de conhecimento para essa semana. O objetivo de sentimento, ou aquilo que a gente deveria sentir ao descobrir a real identidade messiânica de Cristo, essa descoberta provocaria um sentimento em nós. Que sentimento é esse? Desejar ter um relacionamento dinâmico com o Messias, de modo que sua vida seja um canal para transmitir esse poder. Portanto, duas coisas resultam de descobrir a identidade messiânica de Cristo, de entendê-la de forma plena e verificar as correspondências práticas que essa identidade traz para a vida real. O desejo de relacionar-se com Cristo e a percepção de que esse relacionamento se torna um multiplicador, um canal transmissor para outros que ainda não conhecem. Ou seja, as pessoas verão Cristo presente no mundo quando virem pessoas que vivem esse Cristo no mundo. Desejar isso é a atitude do cristão em resposta à descoberta da identidade do Cristo. Qual é a prática? Tomar medidas para destruir a recriação de Jesus à nossa própria imagem, para que nossa vida reflita mais plenamente a vida que Ele deseja viver em nós. Ou seja, o problema com as questões de identidade é que a gente pode absorver e compreender uma identidade ou projetá-la. Ou seja, ou eu descubro a identidade real do Cristo para a identidade dele se projetar em mim, ou o contrário fatalmente vai acontecer. Eu vou projetar a minha identidade na dele. E ele se torna igual a mim e não eu igual a ele. Portanto, há uma mão invertida aqui de coisas na discussão da lição dessa semana. Ou a nossa identidade se projeta sobre a do Cristo, ou a do Cristo sobre nós. Daí a pergunta que inicia a lição, que é o verso de abertura. O verso de abertura, a pergunta feita por Jesus aos discípulos, vira o modelo de descoberta da identidade. Jesus começa o diálogo perguntando a respeito do que os outros estão dizendo a respeito dele. Quem os outros dizem que ele é? Ora, por que Jesus faz perguntas? Ontem me perguntaram isso na classe lá do Nada a Ver. Por que Jesus usa esse ferramental de perguntas? Na realidade, toda vez que Jesus faz uma pergunta, para escutar. Porque a pergunta de Jesus não é para descobrir a resposta. Essa é uma coisa interessante. Jesus nunca pergunta coisas que ele não saiba a resposta. Então, por que perguntar? É porque os outros não sabem a resposta. Então, toda vez que Jesus perguntar alguma coisa, para escutar. Porque quando ele pergunta alguma coisa, o problema não está com ele não saber a resposta. O problema está com eu não ter descoberto. Portanto, essa é a primeira coisa interessante da pergunta. E aí, depois que ele pergunta o que os outros estão dizendo ao seu respeito, ele vira para os discípulos e
coloca aqui a pergunta numa nova dimensão. Ok, já entendi o que os outros estão falando ao meu respeito, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Esse mas aqui é toda a questão. Mas e vocês? Toda a atenção da lição dessa semana está nessa expressão. Mas e vocês? Por que Jesus viraria para os seus discípulos com essa proposta? Mas e vocês? Os discípulos estão caminhando com Jesus todo o tempo. Entre aspas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, por 3 anos e meio. Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Qual é a resposta para essa frase? Na historinha da lição. Qual é a resposta dada por essa frase? Um dos 12 se adianta, como sempre, e responde, atabalhadamente, sem entender bem o que está respondendo, mas responde. Qual é a resposta? Tu és o Cristo. Ele não escolhe qualquer palavra. Tu és o Cristo. E aí ele completa. O Filho do Deus vivo. Portanto, a primeira questão do conhecimento da lição desta semana está nessa resposta de Pedro. Tu és o Cristo. Não é qualquer pessoa. É o Cristo. Também não é Jesus, o nome dele. É o Cristo. Ou seja, o reconhecimento de que este era aquele que havia sido prometido, o ungido de Deus, o Messias que cumpre a profecia, aquele que resulta de tudo aquilo que é a esperança mais fundamental da história de Israel. Essa é a resposta de Pedro. A primeira parte da resposta guarda isso. Cristo cumpre a promessa. A segunda parte da resposta reconhece a autoridade de quem é o Messias, de onde vem o Messias. E essas são as duas coisas que percorrem a lição. Diga. Foi Pedro que usou a expressão Cristo pela primeira vez ou alguém no passado já havia chamado? Na realidade, a expressão a gente não consegue encontrar a não ser a partir dele. Afirmar se foi outro ou não, foi a primeira vez ou não, é quase impossível de dizer, no sentido pleno. Mas aqui é onde a gente encontra a primeira referência. Tu és o Cristo. O problema é o que está atrás da palavra, e não o fato de ele ter usado a palavra. É o sentido que ele dá à aplicação, que ele dá a essa palavra, e essa é a questão toda por trás da afirmação. Então, apesar de ser atabalhoadamente, mas ele foi inspirado. Sim, e qual é a resposta de Jesus para ele? Você não diria isso se não fosse quem? O Espírito que lhe instigou a dizer. Portanto, Jesus responde a Pedro que ele não sabe o que está dizendo, mas o que ele disse foi dito porque alguém o impulsionou, o inspirou ou o iluminou a dizer. Isso é fato. Jesus diz isso e afirma isso categoricamente em relação a Pedro. Inclusive, tem 3 respostas, né? Uhum. Tu és. Não. Pedro, tu és o Cristo, tu és o Cristo, filho de Deus, e tu és o Cristo de Deus. Sim. Que é a mesma coisa. Mas esse tu és o Cristo de Deus Sim. é outra implicação. Sim, mas a implicação é a mesma. Eu ser o Cristo de Deus, a implicação é profética. Eu ser o Cristo, o Filho de Deus, a implicação é autoridade. O resultado é o mesmo. Se eu disser que ele é Filho de Deus, ele é igual a Deus. Se eu disser que ele é o Cristo de Deus, é aquele prometido por Deus que viria à terra para salvar. Portanto, qualquer dos caminhos que eu adotar, o resultado é o mesmo. O resultado final é o mesmo. É o reconhecimento da autoridade plena daquele que havia sido prometido por todos os profetas que o antecederam, de Moisés a Malaquias. Portanto, o desenho da frase de Pedro guarda uma coisa importante sobre a identidade do Cristo. Qual é essa primeira coisa importante da primeira frase de Pedro? A primeira coisa importante da primeira frase de Pedro nos traz a dimensão de uma promessa que abre aquilo que é a resolução do pecado lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 traz uma promessa. Antes que Jesus descreva para Adão e Eva o resultado do pecado, ele garante aos dois a vitória sobre o pecado, com uma promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre os teus descendentes e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Quando Pedro faz essa primeira afirmação, tu és o Cristo, a referência primária que se exalta é a primeira das promessas, aquele que havia de vir. E daí para frente, todo o resto do Velho Testamento é uma costura completa sobre a esperança da vinda de Jesus. Portanto, a afirmação de Pedro, tu és o Cristo, é a resposta à esperança de 4.000 anos de história. Essa é a primeira coisa importante. Portanto, a identidade do povo de Israel e a identidade dos cristãos se forma, se forja, se constrói nessa palavrinha, esperança. E por isso, o texto bíblico nos coloca: a esperança não confunde. Portanto, eu não tenho confusão da minha identidade, eu sei exatamente quem eu sou, porque a esperança não me deixa confundir. Assim Paulo descreve a expressão do cristão em Romanos capítulo 5. Diga. Não, só a respeito de Cristo, né? Cristo em grego é ungido. Ungido. Messias em hebraico É ungido. Ou seja, Ele funde as duas esperanças. Exatamente. Então, Cristo só é um nome grego para indicar O Messias. o Messias, aquele que foi ungido. Normalmente, reis, profetas eram ungidos com óleo. Sim. E Cristo foi ungido do Espírito Santo no seu batismo. Sim. A expressão Christos, ou mesmo que não seja o grego puro, seja o grego koineo, a estrutura já mesclada com o aramaico antigo, se a gente lembrar, já que você tocou na expressão linguística, quando a gente lê em Daniel 9 essa mesma expressão, Daniel 9 é muito específico ao descrever o ungido, aquele que havia de vir. E lá na expressão em Daniel, há de se lembrar que a gente está falando em aramaico, em siríaco, que é a língua corriqueira de quem saiu do cativeiro e se mistura agora com o hebraico, que já não é mais tão bem falado, com o grego, que já é uma versão mais popular, mais do populacho da época. Então você tem uma fusão de termos, é interessante isso. E se a gente for fazer uma descrição linguística, é bem legal de fazer isso, para olhar essa comparação. Portanto, Pedro nada mais faz do que escolher uma palavra que expressa o cumprimento de Daniel 9. Explicitamente o cumprimento de Daniel 9. Se Daniel não tivesse sido escrito em grego, Seria dessa forma, estaria lá. Portanto, seria o mesmo resultado. E aí cabe com a observação que o seu Francisco fez. Tanto faz eu dizer o Filho do Deus vivo ou o Cristo de Deus, o cumprimento de Daniel 9 se dá nas duas coisas. O príncipe, o Messias que havia de vir, o ungido de Deus, ou o Filho de Deus, aquele em quem Deus tem prazer. Tanto faz por qual dos lados eu olho, Daniel 9 está expresso nos dois termos. Portanto, isso é interessante de olhar no cumprimento da profecia. Dado que é assim, qual é a primeira identidade do cristão? A primeira identidade do cristão é a esperança de ver o Cristo. Essa é a primeira identidade do cristão. Ele vive na expectativa de encontrar com Cristo, de encontrar aquele que é o objeto da sua fé, aquele que é a centralidade da sua identidade. Sou cristão. Quando o sujeito que recebe o nome encontra o sujeito que origina o nome, a identidade está completa. Portanto, a esperança do cristão é encontrar aquele que é o seu referencial. Assim começa a identidade do cristão. Dado que é assim, por que Jesus faz a pergunta? Mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? A resposta que eles dessem a essa pergunta delimitaria se eles compreendiam ou não por que Jesus os chamou. Pedro ainda não entendia isso, embora inspirado por Deus tenha dado a resposta perfeita, a resposta correta, porque não cabia outra resposta ali. O contraste necessário à pergunta que Jesus fez implicava que alguém, iluminado pelo Espírito, respondesse certo, porque todos responderam errado. O que cada um respondia a respeito do Cristo? Profeta, Elias, João Batista que ressuscitou. Qual é a questão por trás desse tipo de resposta? Cada um projetava no Cristo aquilo que ele tinha como anseio pessoal. E esse é o problema da reconstrução da identidade do Cristo. Quando a gente não tem a identidade correta a respeito de Cristo, a gente projeta sobre ele os nossos maiores anseios. Então, se o seu anseio é por prosperidade, o Cristo que você espera é o rei.
Se o seu anseio é por se livrar do jugo romano, o Cristo que você espera é um libertador general. E assim por diante. Cada um em Israel projetava sobre o Cristo aquilo que era a sua principal preocupação. Na realidade, o objetivo de Cristo era desfocar de todas essas preocupações para a preocupação central. Qual é a necessidade do cristão? Vida. Essa é a necessidade do cristão. Para ele ter necessidade de vida, é necessário que ele esteja o quê? Morto. E enquanto o cristão achar que está vivo, ele não precisa de Cristo. Enquanto o cristão não tiver clara a ideia de que ele está morto, ele não necessita de Cristo. E é só quando ele reconhece que está morto por causa dos seus pecados, que ele encontra a vida em Cristo. E encontrando a vida em Cristo, a expressão que brota desse cristão é a alegria de quem um dia esteve morto e reviveu. É a parábola. Este meu filho estava morto e reviveu. Essa é a centralidade da palavra, o Cristo. É aí que está a questão. O ungido de Deus. Aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele morreu por mim. Tu lhe ferirás o calcanhar. Ele morreu por mim. Mas ele venceu o pecado. Este te ferirá na cabeça. Cristo ressuscitou. E aí vem o segundo aspecto do Cristo. Cristo não é só o Messias ungido, mas também é o Filho de Deus. Portanto, ele não só morreu, ele viveu. Viveu outra vez. Este desenho mostra o caminho pelo qual o cristão vive. Não é à toa que Paulo vai trazer essa mesma referência. Qual é a razão da nossa fé? A única razão para a gente poder pregar e a única razão para a gente existir como existe é que Cristo morreu e ressuscitou. Não fosse isso, seria vã a nossa fé. Portanto, o segundo aspecto da identidade, quando a gente fala na pessoa do Cristo, é que ele não só morreu, não só cumpriu a metade da profecia, ele cumpriu a profecia inteira. Como ele cumpriu a profecia inteira, então eu posso aguardar de novo com esperança que esse Cristo retorne. Porque ele prometeu. Não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, então é certeza que eu faço o quê? Voltarei. Para levar vocês para que estejam comigo por toda a eternidade. Assim promete Cristo em João 14, 1 a 3. Portanto, a pergunta que Jesus faz aos discípulos guarda tudo isso como proposta. A pergunta é simples, a resposta é que não é. A resposta é longa. Ela guarda todos os aspectos da identidade do cristão. Dado que o desenho é esse, a conversa migra para uma outra direção. Migra para um trocadilho, migra para uma discussão diferente da primeira. Qual é o trocadilho que aparece aqui? Aquele que foi inspirado pelo Espírito de Deus a dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é o mesmo sujeito que não tem a menor ideia do que está falando. E Jesus vira para ele e com toda a polidez, como sempre fez com Pedro, exceto em uma vez que Jesus vai na telha de Pedro, que é um pouquinho mais para frente na lição, exceto essa, todas as demais vezes, o que Cristo sempre faz com Pedro? Passa a mão na cabeça dele, coitadinho, você ainda não entendeu, e tenta explicar. Uma dessas vezes é esse trocadilho de Jesus, que é talvez um dos textos mais debatidos e incompreendidos da luta cristã entre os dois mundos do cristianismo. O cristianismo oficial medieval e o cristianismo dito protestante final medieval. Qual é a grande questão aqui? Jesus vira para Pedro e faz um trocadilho com o nome dele. Tu és Petros, Pedro, pedrinha. Pedrinha de rio, aqueles seixos de rio que a gente fica jogando para fazer quique na água. Tu és pedrinha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E Jesus faz um contraste entre a rocha e a pedrinha. E a pedrinha se quebra na rocha. A pedrinha se quebra na rocha perpétua, na rocha eterna. Por que é compreendido mal esse texto? Porque as pessoas juntam os dois como se fosse uma pedra só. E aí vem de novo o problema da projeção.
Eu projeto sobre o Cristo aquilo que eu quiser, aquilo que eu desejar, quando eu perco a identidade correta do Cristo. Quando a identidade do Cristo se revela, eu percebo que Pedro não passa de um morto, de um moribundo. E Jesus brinca com isso, num trocadilho. Você é pedrinha, vai se partir. Eu sou rocha. Não dá para edificar a igreja sobre uma pedrinha. Eu tenho que edificar a igreja sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina, sobre a pedra que será rejeitada, sobre a rocha eterna. Esse é o trocadilho. Dado o trocadilho, o que Pedro entende quando a história termina lá atrás e ele volta a chorar no mesmo lugar que Cristo suou sangue? A pedrinha se quebrou na rocha. E aí Pedro usa esse mesmo símbolo para repetir nas suas afirmações que a pedra é Cristo. Se você olhar os textos, a lição trouxe 2 textos de Pedro para essa referência. Pedro apresenta claramente que a pedra é Cristo. Você vai lá no texto de Atos, capítulo 4, para uma lição, ou o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 8. Em ambos os textos, qual é a afirmação de Pedro? A pedra é Cristo. Ele é a pedra. Aí já não é Pedro, aí é Velho Testamento e é profecia. Mas sob o ponto de vista da compreensão de Pedro, ele reconhece aquilo que Jesus tentou dizer e ele não havia entendido. Ainda não havia entendido. Portanto, é interessante que a gente leia os textos dentro do contexto em que ele está. Ou seja, Jesus faz a primeira pergunta, Pedro responde. Jesus ilustra que Pedro ainda não compreendeu o que está dizendo. E por que eu sei que Pedro não compreendeu o que está dizendo? Porque no momento seguinte ao texto, o que vai ocorrer? Jesus descreve a que veio, ou seja, Jesus pega a expressão de Pedro, o que é o Cristo, e descreve o que o Cristo vai passar, por que ele é o Cristo, por que ele é o Messias, por que ele é o ungido. Ele é o Cordeiro. Portanto, ele tem que descrever aquilo que vai ocorrer. E quando Jesus tenta descrever para eles aquilo que vem pela frente, qual é a frase de Pedro e qual é a forma de Pedro agir? Para aí, vem no cantinho aqui que eu preciso te ensinar uma coisa. Ó. Não é assim que a gente apresenta o início de um reinado. Não é desse jeito que a gente apresenta o começo da vitória. Com esse olhar para baixo, com essa coisa deprê. Não, não é assim que a gente fala. A gente tem que chegar e se impor. Tem que ter autoridade. Você é o mestre. Não pode ficar falando de, eu vou morrer, eu vou sofrer. Pedro chama Jesus em particular para dizer isso. Qual é a frase de Jesus para ele? Você é o quê? Esquece o Satanás da frase. Você é o quê? Pedra de tropeço. Lembra da frase anterior? Tu és Petros. O que Jesus estava tentando dizer para Pedro? Acorda. Entende o que você afirmou. Porque se você não compreender, você continuará sendo o quê? Pedra de tropeço. Petros. Pedrinha. Pedregulho. Essa é a questão. E a demonstração de que Pedro é pedrinha, é pedregulho, é pedra de tropeço, está na afirmação. Você, para mim, está sendo pedra de tropeço. Portanto, sai de reto, como dizia antigamente, vai de reto do Satanás. Essa é a expressão. Ou seja, o mesmo Pedro inspirado pelo Espírito continua sendo a pedrinha de tropeço inspirada, entre aspas, por Satanás. Eu vi uma explicação que eu achei muito interessante a respeito justamente disso. Com relação a Pedro, nessa passagem aqui, Cristo ele não estava se apresentando a ele como uma pedra fundamental, mas como construtor. Como construtor. E ele colocou, no momento em que Pedro, inspirado por Deus, ele se manifestou e falou o que Deus queria, ele passou a dizer que essa é a pedra. Sim. A igreja, então, daí eu achei até interessante que mesmo o apóstolo Paulo escreve Pedro, ele escreve em Pedro 2:2, ele diz o seguinte: chegando-os para ele, a pedra que rejeitada, assim, pelos homens, mas para com Deus eleito,
preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Ou seja, no momento que a gente está ligado a Deus, naquele momento, todos os discípulos, eles não tinham a menor noção do que eles estavam falando. Pedro se antecipou e falou em nome dos discípulos uma verdade espiritual. Naquele momento ele havia se tornado uma pedra viva. Porque o Espírito lhe... Isso. A igreja é baseada em quê? Em pedras vivas. Sim. Então a igreja é construída em cima de pedras vivas. Sim. Cuja pedra angular é Cristo. Exato. A pedra central é a rocha, que é Cristo. Então Cristo é a pedra. Agora, Pedro era a pedra nesse momento. O próprio Cristo disse que em cima desse tipo de pedra ele construiria a igreja. Mas ao mesmo tempo ele usa um trocadilho para dizer o quê? De onde vem a fonte de vida de Pedro? Unicamente Deus. Portanto, a brincadeira é exatamente essa. A vida não está em Pedro. Com certeza. A vida está em mim. Mas se você continuar assim, a vida estará em quem? A vida estará em você. Isso. Ele continua a pedra viva, e aí essa pedra viva é a estrutura da igreja. Portanto, eu estava morto e revivi. Esse é o exemplo. Por isso é que lá na frente ele vai usar: você é pedra de tropeço, é pedra morta. Esse é o contraste. É muito interessante esse contraste. Só um risco nesse contraste. Qual é o risco? É a não compreensão do significado de pedra viva. Sim. Essa incompreensão, essa dificuldade das pessoas entenderem que a vida não é nossa, a vida nos é concedida. Essa dificuldade de compreender isso é que leva as pessoas à autossuficiência e, de forma sequencial, a todo o desenho do que foi a igreja medieval. Mas por isso que logo em seguida a pedra tropeço provou exatamente Sim, que isso não existe. A mesma pessoa que estava ligada a Cristo, a Deus, e proferiu que era uma pedra viva, no exato momento posterior passou a ser. Não é à toa que Lutero vai levantar exatamente essa tese para combater a autoridade da igreja do seu tempo. Ou seja, a autoridade não reside na igreja, a autoridade reside no Cristo. Não há salvação fora de Cristo, mas há salvação fora da igreja. E essa é a afirmação que vai no peito da igreja medieval, que dá origem ao protesto. Portanto, o cerne está nesse texto. Esse é o texto de Lutero, inclusive. Esse texto de Mateus 16 é o texto de Lutero. Em Efésios 2, versículo 20, fala: fostes integrados na construção que tem como fundamento os apóstolos, os profetas e o próprio Jesus, como pedra mestra. Pedra angular. Esse é o desenho, que é o que o Elmer está levantando. Cada um que vai se tornando cristão, no sentido pleno da identidade, agrega-se ao quê? Ao fundamento, à peça central. Então, a partir daí você tem a construção, que é a construção da casa de Deus. Por isso somos templo do Espírito Santo. Diga. Corrija-me se por acaso eu não estou aplicando bem. Sim, à vontade. O bispo de Campo Grande, eu fui vender para ele, e ele me atendeu muito bem, comprou o livro, tudo direitinho, e ele foi querer entrar na discussão de que eles são a igreja principal. Então eu disse: bom, nós temos duas identidades na Bíblia, duas igrejas. Temos da sua igreja e temos da minha igreja. Em Daniel 7, 8, 14, está a identidade da minha igreja. Agora, do senhor está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E o senhor conhece bem a passagem. Aí ele perguntou: mas Pedro é a pedra principal? Eu digo: diga-me uma coisa, quando o salmista falou da pedra principal, falava de Pedro, que nem sabia que iria existir no futuro, e diz lá em 118 e o verso 22, a passagem é bem conhecida, a pedra de esquina que foi rejeitada. E por que Paulo traz essa passagem aqui em Efésios 2:20 e diz que ele é a pedra principal? Não é Pedro. Aí ele ficou meio confuso. Eu disse: tem mais outra. Quando eu estou falando, eu sou esta, a pessoa que fala. E aquele que me ouve é esse. Quando Jesus disse sobre esta pedra, ele está falando dele, esta pedra, a pedra que fala, é eu que falo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele não resistiu e disse assim: isso é inspiração divina, muito obrigado. Então, essa foi a afirmação de Lutero. Essa foi a afirmação de Lutero.
Foi o que causou toda a celeuma. Ele começa exatamente nesse questionamento. Ele percebe que essa cadeia ininterrupta de autoridade enciclical, de autoridade absolutista, não tem base bíblica. O texto fundamental para o modelo não tem essa base. Ele traz exatamente isso à tona. Quando ele traz isso à tona, isso desmorona todos os pilares da igreja medieval. E não há como questionar isso, porque é uma ligação que vai do início ao fim da Bíblia. Começa lá em Deuteronômio e termina lá no fim da Bíblia em Apocalipse. É o mesmo texto, é a mesma referência por toda a Bíblia. Então isso de fato não tem como evitar essa interpretação. Qual é o último modelo? A gente vira a página, chega no capítulo 17 e Jesus ainda está no processo descricional do que vem pela frente. Ou seja, ele está preparando os discípulos para o fato de que vai acontecer o quê? Ele vai morrer. E isso gera uma certa desestruturação nos discípulos, emocional, estrutural, tudo. Ele vai desconstruindo o imaginário do Messias rei, do Messias soberano, para apresentar o Messias correto. É óbvio que ao fazer isso, os discípulos vão perdendo o seu semblante, toda aquela alegria de estar com Cristo. Afinal de contas, ser chamado a sofrer não é exatamente o melhor dos mundos, a melhor das promessas. Dado que o que Jesus faz? Jesus os conduz de novo, em particular, para onde? Jesus os chama a sós para o lugar de sempre. Ele os leva, em particular, para o lugar de oração. Ao chegar lá, o que acontece com Jesus? A glória se expande, suas vestes se tornam brancas, dada a luminosidade, dada a glória de Deus, e aparecem duas pessoas para conversar com Jesus. Lembra da pergunta inicial? Quem os outros dizem que eu sou? Moisés, o profeta, Elias, João Batista que ressuscitou. Quem aparece para conversar com Jesus? Sabe, as cenas têm uma ordem. Né? Aparece Moisés e aparece Elias. Portanto, quem é Jesus e quem não é Jesus? Jesus não é Moisés, Jesus não é Elias. Jesus é quem? Vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho. O que acontece com os discípulos quando escutam Deus dizer isso? Caem por terra. No intervalo entre uma cena e outra, ou seja, entre a percepção de que Jesus não é Elias e não é Moisés, quem se adianta de novo? Pedro outra vez. O que Pedro faz? Chega até Jesus e chama Jesus no cantinho. Olha, tá de noite, é tarde e tal, a gente não quer perder esse momento. Vamos fazer 3 barracas aqui? Eu construo as 3, não tem problema. Uma para o senhor, outra para Elias, outra para Moisés, que aí ninguém vai embora. A gente fica aqui por mais tempo. Pedro de novo. Pedro é muito interessante, assim, ele tem essa transparência, ele não esconde nada. Ao mesmo tempo que ele é Satanás no texto anterior, é inspirado por Deus no texto mais anterior, agora se adianta para querer resolver um problema de quem? Na realidade de todos, mas dele em principal. Mas que problema? Eu não quero perder isso. Isso era legítimo. O não querer perder aquilo era legítimo. Mas ainda não era a hora. O querer desfrutar daquilo era legítimo. Acontece uma coisa com Pedro aqui que é muito interessante. Quando a glória de Deus se manifesta, Pedro esquece de quem? Dele mesmo. E aí passa a se preocupar com os outros. Essa é uma lição que Pedro tinha que aprender. Vamos construir para você. Sim, ele não constrói uma tenda para ele. Vocês ficam na barraca, a gente fica aqui fora aguardando a cena. Ou seja, a glória de Deus mexe com Pedro a tal nível que ele esquece dele mesmo. Esse é o desenho. O que isso me mostra? Que diante de Deus só tem uma posição possível. É aquela que a gente vê em Isaías, é aquela que a gente vê em Ezequiel, Isaías 6, Ezequiel, etc. Quando a glória de Deus se manifesta, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço quem eu sou. Portanto, isso estava acontecendo naquela cena como confirmação de tudo o que ocorreu. O problema é que nesse exato momento Pedro também é tentado. Tentado ao quê? A não se livrar da
glória. Então há duas dimensões ocorrendo ali. Pedro se humilhando diante da glória de Deus, mas ao mesmo tempo o risco de Pedro querer que essa glória seja vista por todos. E eu sou amigo de Cristo, e a glória, portanto, também é. Esse dilema também vive em Pedro. Deixa eu sair na ordem, senão eu apanho em casa. Estou brincando. Isso tem uma classe na sexta-feira com perguntas nada a ver. Quem estava conversando e o que disseram? Essa é a questão. Eles só sabiam que era Moisés. Sim, eles sabiam que era Moisés e Elias por causa da fala, não por causa da visão. Ou seja, eles não sabiam quem era o rosto. Nunca viram Moisés, não tinha foto, não tinha filme, e nunca viram Elias. Mas eles escutaram a conversa. Qual é a conversa? Se você ler lá no Desejado das Nações, a conversa está explícita lá. Qual foi a conversa dos dois? Eles vieram animar Jesus para que Jesus não desistisse da missão. Caso contrário, eu, Moisés, que fui ressuscitado por você, terei que voltar à morte. Elias, que foi trasladado ao céu, eu terei que voltar e ver a morte. Portanto, a nossa esperança está sobre você. E os discípulos escutando eles falando isso. Ou seja, Moisés e Elias ali estão na mesma condição de quem? Dos discípulos, que precisam da salvação e estão com a esperança de estarem vivos por toda a eternidade. Quando eles escutam esse diálogo, Pedro não resiste, ele se adianta e fala, eu não posso deixar isso aqui embora. O que moveu Pedro é exatamente o diálogo, é a conversa. Então como é que eles sabem? Eles sabem porque eles estão escutando, só por isso. Caso contrário, não teria como saber. Jesus ele deu várias missões, né, para Pedro. Uhum. Várias advertências. Mas assim, o que eu achei mais fenomenal foi quando Jesus mandou Pedro pegar as moedinhas na boca do peixe. Sim, que é a última lição da lição dessa semana. Essa foi tremendo, né? Jesus controla tudo, controla todos, tem poder absoluto, né? Vai no mar, pega as moedinhas. Sim e não. Sim e não por uma razão. Quando eu digo ele controla tudo, sim sob o ponto de vista de que ele é Deus. Não sob o ponto de vista que tem uma coisa que Deus não controla. A vontade humana. Exatamente. Então, por isso sim e não, na afirmação. E essa é a beleza dessa experiência com a dracma. Qual é a beleza nessa história? Quem era Jesus? Na afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, mas não só. É o quê? O Filho do Deus vivo. Diga lá e depois eu continuo. Eu admiro e me sinto bem de pensar na longanimidade de Deus. Com Misericórdia. Pedro, ele acabou de receber uma repreensão de Jesus e Jesus o levou para ver essa transfiguração, para aumentar A fé naquilo que ele havia afirmado pela primeira vez. exatamente. Isso acontece conosco. O tempo todo. O tempo todo. O tempo inteiro. Esse desenho de Deus indo no ritmo da gente, construindo a compreensão, é a beleza, entre aspas a palavra, é a mágica do processo, que é o que ela está trazendo como a última referência. O que está nessa simplicidade da experiência de vai buscar a dracma? Então qual é a cena? Existe uma regra dentro do templo, qual é a regra? Quem entra no templo paga pedágio. Já era objeto de visita, como é hoje qualquer parque, qualquer coisa, ou seja, entrou no templo, paga o pedágio para manutenção. Parte é para manutenção mesmo, parte é para manutenção dos prazeres dos sacerdotes, etc. Mas de qualquer forma, paga o pedágio. Quem não pagava pedágio? Sacerdote, levita e rabis. Nenhum desses três pagava pedágio. Nem eles, nem as suas famílias, obviamente. Mas nenhum desses três grupos pagava pedágio. Em qual dos três grupos Jesus se encaixa? Em dois, não em três. Jesus não é levita. Mas Jesus é sacerdote e é mestre, rabi. Sacerdote de que ordem? Melquisedeque, não de Arão. E rabi por que razão? Porque todos o reconheciam como mestre.
Razão pela qual os sujeitos do templo chegam para o discípulo Pedro e para os discípulos que estão com ele e diz: o mestre de vocês não paga pedágio? Há uma coisa capciosa na pergunta. Porque se eles estão chamando ele de mestre, o que diz a lei? Não paga pedágio. Mas é mestre de quem? Vocês é que fizeram dele um mestre, não nós. Portanto, aqui ele não é mestre. Aqui ele não é rabi. Aqui ele não é ninguém. Essa é a afirmação por trás da pergunta. Quem havia dito que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? Quem é que vira para eles e diz: ele paga imposto? Ou seja, ele não é ninguém. É essa a questão que está ali atrás. Pedro está afirmando categoricamente para os sacerdotes que o mestre deles não é ninguém. De quem é o templo? É casa de quem? Se Pedro afirmou que ele é o Filho de Deus, qual é a coisa que Jesus tem que dizer para Pedro? Jesus faz perguntas. Toda vez que Jesus faz pergunta, o que eu falei? Para prestar atenção, tem alguma coisa para aprender. Qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? Acaso os reis cobram impostos de quem? Dos estranhos ou dos filhos? Qual é a resposta de Pedro? Dos estranhos. Qual é a coisa atrás disso? Então por que eu, que sou filho do dono da casa, tenho que pagar pedágio para entrar na minha casa? Mas para que eles não se escandalizem com isso, vai lá, Pedro, pega o anzol. O primeiro peixe que você tirar, vai ter o que lá dentro? Um stater, que equivale a 4 dracmas, que equivale ao pedágio do Pedro e do Cristo. Cada um se vira. Quem é que trouxe a encrenca? Pedro. Quem é que resolve a encrenca? Pedro. Por que Cristo manda Pedro pescar? Pedro precisa desenvolver o quê? Fé na afirmação que ele fez. Pedro quer que Cristo se manifeste rei, e Cristo quer que Pedro mostre quem é o rei. Essa é a questão. O mundo conhecerá quem é Cristo, não por Cristo, mas pelos cristãos. Pedro precisava entender isso de uma vez por todas. Por que Cristo não vai lá e pega o dinheiro, tira do bolso, ou tira do peixe, ou faz uma mágica, aparece o dinheiro e dá para Pedro? Porque não é assim que funciona. O reino de Deus é fundamentado em fé, na pessoa do Cristo. Então, Pedro, já que você cometeu o deslize de dizer para eles que eu não sou ninguém, então para eles agora não se escandalizarem, porque você vai ter que voltar e se explicar, então vamos passar uma régua nisso aqui. Mas é importante, independente de eles reconhecerem que eu sou ou não, você precisa reconhecer quem eu sou. Então vai lá e pesca o peixe. E na boca dele vai estar a moeda. Para ir lá pescar o peixe é preciso fazer o quê? Crer. Crer. Jesus disse para ele até quando ele ia tirar da boca do peixe. Sim. Não precisava nem de troco, né? Sim, ele tirou exatamente o imposto. O teu e o meu. O teu porque criou a encrenca e o meu porque você me pôs na encrenca. E assim encerra a história. Ou seja, de forma polida, de forma tranquila, Jesus resolve a fé de Pedro. Qual é a grande lição da semana? A gente volta às 3 perguntinhas iniciais. A primeira pergunta era saber o quê? Qual é a verdadeira identidade do Messias? A gente pode resumir tudo isso numa palavra: esperança. 4.000 anos esperando Cristo, mais 2016 aguardando o mesmo Cristo. Não mais o Cristo Messias sofredor, mas o Cristo Rei dos Reis. A identidade do cristão está aí, na esperança. Esperança por quê? Porque esse Cristo fez de mim, outrora morto, um sujeito vivo. E me chamou para demonstrar ao mundo que existe chance de viver. Qual é o sentimento que resulta disso? De um Deus que age assim com Pedro, de um Deus que segue todo o caminho necessário para o meu aprendizado e reconhecimento de quem é Deus,
Só uma coisa possível: escolher ou desejar se relacionar com Ele, para que os outros vejam Cristo em mim. Qual é a prática? Apagar a identidade falsa do Cristo, construir a identidade verdadeira de quem é Jesus. Feito isso, então eu posso dizer: existe cristianismo em nós. Existe cristianismo vivo no mundo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos de uma forma muito simples, quando o resultado do Cristo se manifesta em todos. O Pedro aguerrido, o João e o Tiago da lição da semana que vem, todo esse desenho se desfaz e aparece quem? O João, discípulo amado, o Pedro, sofredor, o Tiago, pregador e missionário. Tudo isso se reconstrói quando a identidade do Cristo é reconstruída na vida de cada um deles. O chamado da lição dessa semana para a gente é: e vocês? E nós? Quem dizemos que Ele é? Quem é o Cristo? Deus nos abençoe para que a resposta seja a mesma do início da mensagem de Pedro e a nossa esperança se fundamente nisso. É o que eu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, sermos chamados de cristãos, mas acima de tudo, de podermos apresentar ao mundo que Cristo ainda vive em cada um de nós. Que a tua graça nos cubra com a certeza da tua vinda, que essa esperança possa ser partilhada àqueles que ainda não conhecem, para que desfrutem da alegria de viver com a identidade correta, de viver sabendo por que estamos aqui e para onde vamos. Que isso seja a realidade de todos nós e que, com a nossa intervenção, através do nosso exemplo, possamos abreviar a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.